Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo aí do quadro Do Luxo ao Lixo, né? Uma versão 2.0 do quadro aí que a gente vai começar a fazer com 2 histórias por vídeo em vez de uma, né? Então esse é o primeiro vídeo aí nessa modalidade. Bom, hoje a gente vai conhecer a história de 2 carros. Nesse quadro a gente vai começar a falar de veículos que viraram sucata, foram abandonados e que antes já foram de empresas grandes ou de empresas bem conhecidas aí no país, certo? Hoje a gente tem então um monobloco 400 e um GV1000. Esses 2 carros foram de grandes empresas, mas infelizmente nesse ano acabaram virando sucata, né? E estão deixando aí de rodar de serviços pelas estradas, certo? Então, sem muita enrolação, solta a vinheta do canal e na volta a gente vai conhecer a história aí desses 2 carros. Esse quadro é uma espécie de variação do quadro Do Luxo ao Lixo, onde a gente vai trazer sempre 2 histórias de ônibus que já foram de empresas grandes ou conhecidas e que depois de vendido e passarem por outras empresas acabaram sendo abandonados ou virando sucata. A dupla de hoje é composta por um GV1000 com chassi Mercedes-Benz O400 RSE e por um monobloco Mercedes-Benz O400 RSD. Vamos começar falando do GV1000. Em 2021 ele completou 21 anos de fabricação. E justamente nesse ano acabaria virando sucata. O processo de sucateamento dele aconteceu aos poucos. Em novembro de 2020 ele foi encostado nesse local na cidade de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, e a partir daí começaram a retirada constante de peças. A primeira coisa que geralmente é retirada de um ônibus que está sendo sucateado é o motor, por ter bastante valor no mercado de peças. Depois foram-se os itens do painel, seguido dos bancos, que se estivessem em boas condições tinham um valor considerável no mercado de componentes para ônibus também. Por último, toda a estrutura da carroceria é retirada, sobrando apenas a estrutura. Mas qual a história desse carro? Por onde ele passou antes de chegar nesse ponto? Antes de ser destruído, esse ônibus pertencia a um particular. Não se sabe exatamente qual era a finalidade para a qual ele era utilizado, mas tem alguns indícios de que ele era uma espécie de motorhome. Era visto bastante pelas ruas da cidade de Santo Antônio do Monte, lá em Minas Gerais. Esse particular fez uma adaptação bem à brasileira, colocando um ar-condicionado no fundo do GVzão. Outra curiosidade dele é que, apesar de ser Mercedes, o volante dele era de Scania e improvisado também. Na lateral dele tinha um toldo, que é bem característico de motorhome, por isso a minha desconfiança é que ele seria um motorhome, ainda que simples por dentro. Aparentemente o carro era até bem conservado. Antes, em 2018, ele fez uma viagem de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Essa foto dele foi feita lá em Gravataí. Antes disso, ele teve uma passagem longa pela empresa Líder Turismo, que fica também em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Nesse período, ele era bastante utilizado para transporte de estudantes. A passagem pela empresa acontece entre o fim de 2013 até meados de 2016. Voltando um pouco mais no tempo, esse GV acumula também uma passagem pela empresa Anritur, localizada em Cruzília, Minas Gerais. A passagem para essa empresa foi bem rápida, cerca de 1 ano apenas. A Anritur utilizava ele para operações de turismo em geral, então logicamente esse ônibus já esteve em Aparecida também. No próprio ano de 2013, a Anritur tinha comprado esse GV1000 de uma grande empresa do Brasil. Que empresa seria essa? Pois bem, a primeira empresa dona desse ônibus foi a Aviação Águia Branca. Nela, ele tinha o prefixo 15730. A Águia Branca havia comprado ele em 2000. Devo acrescentar que eu adorava essa pintura que a Águia Branca tinha nesse tempo. Nos primeiros anos pela empresa, ele rodava unicamente nas linhas intermunicipais, lá na Bahia. Já no fim da passagem dele pela Águia Branca, quando ele já estava à venda, podia ser visto nos feriados, rodando em horários extras das linhas intermunicipais do Espírito Santo. Hora de falar então do monobloco. Este, provavelmente pelo tempo das fotos, já foi sucateado, mas em seus últimos registros se encontrava abandonado na mesma cidade, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Nas fotos mais recentes, ele já se encontra em estado mais avançado de sucateamento, sem pneus, com alguma das portas de acesso ao motor retiradas e o mais importante, sem motor. Em termos de lataria, ele está até relativamente inteiro. Ainda tem todas as janelas, o ar-condicionado ainda está no lugar. Se alguém quisesse, até daria para recuperá-lo se não fosse o fato de não possuir mais motor. O tempo que ele levou para ficar nesse estado foi bem grande.
Ele já estava abandonado em um outro local na cidade desde 2018. Nesse tempo já tinha alguns itens faltando, como o limpador de para-brisas, retrovisores e provavelmente alguns componentes internos, porém ele estava até bem conservado. Os últimos momentos dele na ativa mesmo em operação foi entre 2013 e 2017, quando ele estava a muitos quilômetros distante de Santo Antônio do Monte. Nesse tempo ele transportava funcionários da empresa Novos Engenharia. Essa foto dele foi feita em Vitória do Mearim, que fica no Maranhão. E antes disso, você já tem alguma ideia de qual empresa foi a primeira dona desse monobloco? Bom, esse monobloco era da empresa que talvez tenha mais identificação com esse tipo de ônibus, ele era da São Geraldo. Nos tempos de São Geraldo, ele tinha o prefixo 4409. Nos últimos momentos em operação pela empresa, ele já foi registrado fazendo a linha São Paulo-Arapiraca, por exemplo. Esse carro também tem passagem marcante pela São Geraldo. Ele era um dos poucos monoblocos que chegaram na empresa configurados no serviço Millennium, que era o serviço semileito da empresa. Quando semileito, ele tinha o prefixo 6103 e foi reconfigurado para executivo após a Gontijo assumir a operação da São Geraldo e acabar com os serviços diferenciados que a empresa tinha. Bom, galera, chegamos ao fim então de mais um vídeo aí do quadro do luxo ao lixo, né? Nessa versão aí 2.0, onde a gente vai começar a contar 2 histórias por vídeo em vez de uma, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta, deixa o like. Seu like é muito importante pro canal, ajuda a gente bastante. Então deixa o seu like aí se você não deixou ainda. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. E se possível, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas verem aí o destino desses carros que depois de pertencerem a grandes empresas do Brasil, rodaram, mas acabaram virando sucata. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente tá de volta com mais um vídeo do quadro do luxo ao lixo. Fui!